Já de volta aqui com o TV Mar News e olha só, gente, a chegada dos corpos das vítimas do acidente com o ônibus de Alagoas ocorrido em um viaduto em Minas Gerais foi marcada por muita tristeza de familiares, amigos e até desconhecidos. Os corpos foram levados do aeroporto de Paulo Afonso, na Bahia, após embarcarem no aeroporto da Pampulha, Minas Gerais, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. De lá, os corpos foram levados para a cidade do Sertão de Alagoas, onde as vítimas serão sepultadas. Dos 14 corpos que desembarcaram na tarde de ontem em Paulo Afonso, 6 foram levados por militares do Corpo de Bombeiros para o velório coletivo na cidade de Água Branca. Os demais foram entregues aos parentes em Pariconha, 3 deles. Em Delmiro Gouveia foram 2 corpos e em Mata Grande 2, onde são velados na casa de familiares. Um corpo seguiu para a Bahia, onde tinha laço afetivo. Os velórios foram marcados por muita comoção. Fica aí para vocês esse registro, a imagem, né, desse momento de tanta comoção, de tanta tristeza, dessa tragédia que vitimou 14 alagoanos lá no acidente envolvendo um ônibus que caiu de um viaduto lá em Minas Gerais. E fica aí esse registro para vocês desse momento tão triste. E a gente também sente daqui, né, a comoção das famílias, dos familiares, amigos e até mesmo de desconhecidos que acompanham de longe essa tragédia, né? E a gente, infelizmente, mais uma tragédia para o ano de 2020. Esse aí, inclusive, mostra o momento em que o avião da FAB chegava com os corpos em Paulo Afonso e sendo aí transferido nesse ônibus do Corpo de Bombeiros. Esse momento exato aí em que os 14 corpos dos alagoanos que foram envolvidos nesse acidente que aconteceu lá em Minas Gerais, de um ônibus que saía do sertão aqui de Alagoas com destino a São Paulo. Aconteceu então esse acidente na última sexta-feira. Esse registro do exato momento em que os corpos chegavam a Paulo Afonso no avião da Força Aérea Brasileira para serem então transferidos cada um para a sua cidade, né? Fica aí esse registro para vocês que acompanham aqui o TV Mar News. Foram mais imagens também dos corpos já chegando nas cidades. Essa aí eu acredito que seja em Água Branca, não é isso? Os corpos chegando em Água Branca para o velório coletivo, que foram inclusive levados por militares do Corpo de Bombeiros. Um velório coletivo que aconteceu então em Água Branca. Dos 14 corpos, 6 que foram levados então por militares ali para a Água Branca, que foi esse velório coletivo. Infelizmente, a gente vem acompanhando, então, todos os desdobramentos dessa tragédia, né? Se solidarizando, então, com as famílias, amigos das vítimas que, infelizmente, partiram por conta dessa tragédia. E a gente cobra também das autoridades que alguém seja responsabilizado e que sejam adotadas medidas para evitar que acidentes como esse voltem a acontecer, tá bom? A gente agora fala ainda também sobre um tema bastante polêmico, que é o racismo. Alguns casos vêm acontecendo em todo o país e aqui também em Maceió. E, inclusive, OAB e Tribunal de Justiça já começam a se organizar pedindo que esse tipo de coisa não aconteça. A gente vê agora na matéria de Fernando Palmeira. Em qualquer parte do mundo, essa luta contra a violência racial, a discriminação. E aqui em Alagoas, travando essa luta contra a violência contra a pessoa negra, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas, tiveram uma importante reunião. E vamos fazer detalhes sobre essa reunião com o advogado Alberto Jorge Ferreira, que é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Como é que está a situação da violência em Alagoas, as discriminações e essa preocupação de duas grandes e importantes entidades, o Poder Judiciário e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas. Veja só, existe uma preocupação especial da Ordem dos Advogados em relação à questão iniciada no Carrefour e, em segundo momento, em relação ao jovem do G. Barbosa, que sofreu tortura, o jovem negro que sofreu tortura no G. Barbosa. Então, é interessante informar que a OAB se preocupou com essa situação e requereu uma reunião emergencial com o presidente do Tribunal de Justiça, no sentido da gente fomentar uma luta conjunta entre as entidades
para resguardar o direito dos vulneráveis aqui no estado de Alagoas. Dentro dessas decisões, nós aprovamos em reunião que faremos, primeiro, uma convocação ao Ministério Público Estadual para que ele possa comparecer a uma reunião que nós já estamos providenciando, estamos vendo questão de data de agendamento dessa reunião, no sentido de que o próprio Ministério Público seja o autor de um termo de ajuste de conduta entre as empresas que operacionalizam aqui a área comercial no estado de Alagoas e as empresas de segurança privada. Nesse TAC, nós propomos que as empresas de segurança coloquem no seu currículo de preparação em curso da matéria exclusiva sobre a questão de direitos humanos no enfoque dessas movimentações que são feitas diariamente, né, nos supermercados. Em relação aos supermercados, também uma preparação exclusiva com esses agentes que trabalham aqui no nosso estado, no sentido de fomentar também essa política pública de informação dos direitos e deveres do cidadão alagoano. Tem nos casos que já aconteceram, inclusive, infelizmente, terminando com morte, há um excesso, muitas vezes. Isso significa dizer despreparo desses profissionais que fazem segurança, principalmente nesses estabelecimentos? É isso, é nessa situação que nós entramos. Hoje, o sistema de segurança privado, ele não dá acesso às entidades, às instituições. É um segmento muito fechado, né? E as orientações que são repassadas, no caso desses furtos que acontecem no estabelecimento comercial, ou tentativa de furto, ou supostas situações de furto, quando ela vem com um fluxo muito grande de violência, né? Com sala secreta, com tortura, com espancamento, significa dizer que o trabalho que está sendo executado por essas empresas tem esse objetivo, de fomentar essa violência contra aqueles que praticam qualquer situação dentro dos estabelecimentos comerciais. E também nós queremos identificar onde fica essas salas secretas desses estabelecimentos comerciais, se existe a necessidade da existência dessas salas, né? Então, a gente vai fazer um trabalho muito forte, muito determinado, para ver se a gente consegue exterminar de vez com essa situação. São os olhos de segurança contra os jovens e jovens negros, mulheres negras. E, além dos olhos de segurança, ainda temos os olhos que são capitaneados pelos vídeos, né? Pelo setor de vídeo, né? Dessas empresas. Então, a gente pretende dar a nossa colaboração como instituição para ver se a gente consegue exterminar com essa situação. Tribunal de Justiça, Ordem dos Advogados, Ministério Público e as entidades que você vive ao longo da sua carreira como advogado, defendendo exatamente a negritude em Alagoas, como têm reagido essas instituições representativas? Nós temos hoje, pelo sistema do WhatsApp, quase 422 negros e negras ativistas aqui do estado de Alagoas. E os movimentos discutem muito essa situação. E não é de agora, né? É bom frisar isso, que desde a década de 1980, e aqui no estado de Alagoas, quando tinha a loja Mesbla, quando tinha a loja brasileira, que esses fatos acontecem com a comunidade negra aqui do estado de Alagoas. Agora, o tempo foi produzindo uma conscientização para todo o povo do movimento negro, né? A OAB surgiu com muita força contra essa questão da discriminação que opera em diversos sentidos aqui no estado de Alagoas.
E, graças a Deus, o nível de conscientização é muito grande. Nós temos capoeiristas que passam por essa situação, né? Nós temos lavadores de carro que passam por essa situação, nós temos empregadas domésticas negras que passam por essa situação de discriminação, inclusive de acusação de furtos, né? Então a gente foi aumentando esse trabalho no sentido de conscientizar você que está aí do outro lado da telinha sobre essa situação. Nós não podemos admitir que um cidadão negro seja julgado por sua cor, pela cor da sua pele. E por isso nós estamos aqui, né, fazendo esse trabalho de conscientização para que a gente possa produzir uma sociedade mais humana. Vivemos o novembro da consciência negra, dezembro tem dia 8, estamos nesse clima do dia 8 de dezembro, dia em que reverencia-se Iemanjá, e além de outros orixás. Será que nós vamos ter novamente, lamentavelmente, o que já aconteceu, principalmente na nossa orla, de agressão à religião de origem africana? Olha, poderá acontecer sim, né? Mas a gente diz a você que é praticante de intolerância religiosa aqui no estado de Alagoas. Então, se você for à praia com essa intenção, nós estamos preparados para vocês. A polícia será chamada, as pessoas deverão ser conduzidas por intolerância, entende? Por uma falta de respeito à religião do outro. Então, nós não vamos admitir isso de forma alguma. Entende? Então, estaremos aí, juntos, dia 8, amanhã, né? Na comemoração ao orixá Iemanjá. Todos vocês são convidados a participarem dessa programação, né? Porque é uma programação eclética e a religiosidade afro-brasileira abraça todas as religiões aqui do estado de Alagoas. Seja nessa terça-feira, dia 8, seja em qualquer data do ano, seja em qualquer lugar ou com quem quer que seja, você é mais um responsável para dizer não à violência, principalmente contra os negros, e essa discriminação que não tem sentido. Portanto, vivamos o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana. Você sempre nos assiste pelo aplicativo TV Mar e pela Gazeta Web. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro. Voltamos aqui no estúdio com o TV Mar News, porque a gente agora vai para o nosso quadro Penal News. Bruno Calado hoje acompanhado aqui de Carlos Eduardo, ambos advogados criminalistas, para falar sobre um tema bastante polêmico e que vem sofrendo algumas mudanças por conta da pandemia, que é a prisão por pensão alimentícia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Eduardo. Sejam bem-vindos aqui ao TV Mar News. Bom dia, Paulane. Prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje, o Penal News convida o amigo Carlos Eduardo, um grande advogado, também para falarmos sobre esse tema bastante interessante, pertinente e corriqueiro aqui para vocês. Bom dia, Paulane. De fato, tema importante, de suma relevância para o direito de família e que durante esse período de pandemia, como você colocou, sofreu algumas alterações que a gente vai tratar de elucidar. Pois é, o que é prisão por pensão alimentícia? E tem sido comum nessa situação de pandemia? Sim, Paulane. A prisão por pensão alimentícia, ao contrário das outras prisões que eu costumo trazer aqui para o quadro Penal News, a prisão por pensão alimentícia não é uma prisão crime, não é uma prisão decorrente de algum cometimento por infração penal. A prisão por pensão alimentícia é justamente uma medida utilizada de forma excepcional. Digo excepcional por quê? Porque é a única modalidade de prisão civil. Essa prisão civil ela é trazida na Constituição Federal, pela Constituição Federal, com o intuito ela é utilizada com o intuito de coerção, para que quem assumiu, quem adimpliu aquela obrigação voluntária para o pagamento da pensão alimentícia, honre com aquele compromisso, até porque lida-se com filho, lida-se com alguém que necessita daquela pecúnia para a sobrevivência. Então, essa prisão civil é uma prisão trazida de forma excepcional, diferentemente da prisão cautelar, diferentemente da prisão preventiva, que a prisão preventiva é uma modalidade de prisão cautelar, juntamente com a prisão em flagrante, a prisão temporária, a própria prisão pena, mas a prisão por pensão alimentícia trata-se de uma prisão civil, justamente com essa intenção, com esse objetivo de coerção para pagamento, para adimplemento da pensão alimentícia. E qual o procedimento para a fixação de pensão alimentícia, Eduardo? Bom, no primeiro momento,
para a fixação dos alimentos, que comumente se coloca, é necessário que o juiz da vara de família ele leve em consideração, chama-se o binômio necessidade e possibilidade. A necessidade do alimentando, ou seja, do filho, e a possibilidade que o alimentante tem de arcar, de assumir aquele encargo. Observadas as despesas mensais, os encargos inerentes à manutenção do filho, é que o juiz responsável, o juiz da vara de família, ponderando essas circunstâncias, vai fixar os alimentos, sejam provisórios ou definitivos, em favor do filho menor. E além da prisão civil, é possível também alguma outra sanção em desfavor do devedor? Sim. Possível? Comumente se coloca a consequência da prisão em razão do inadimplemento da pensão alimentícia. Mas é importante destacar que, além da prisão, o devedor, o genitor devedor, aquele que está inadimplente em relação aos alimentos, ele também pode ter como via de consequência a restrição do seu patrimônio, seja financeiro, seja em bens imóveis, seja em bens móveis, como forma, como muito bem foi colocado pelo Dr. Bruno, de compelir o devedor, esse devedor, a quitar o débito alimentar. Então, nós temos o rito de prisão para o adimplemento, mas também a constrição de bens, a constrição de patrimônio, que é um outro rito processual que visa, como bem colocado, a quitação do débito alimentar. E onde essa medida é estabelecida em lei? Essa medida, Porlane, é trazida em lei, já que não trata-se de uma prisão crime, ela não é trazida no Código Penal, na parte especial do Código Penal, onde geralmente, onde de forma genérica, são trazidos aqueles crimes todos, homicídio, latrocínio, furto, roubo, aquele rol de crimes que são trazidos na parte especial do Código Penal, bem como nas leis especiais inerentes a essa parte de infrações. Diferentemente, a prisão por pensão alimentícia, essa prisão civil, ela é trazida na Constituição Federal, certo? No artigo 5º, o famoso artigo 5º da Constituição Federal, o mais importante artigo da Constituição Federal, em seu inciso 67, se não me engano, e é trazido que ninguém poderá ser preso por prisão civil, certo? Por dívidas, pelo inadimplemento. Já imaginaram se o abarrotamento do presídio, que não seria caso todo mundo que devesse um plano de saúde, o pagamento de um plano de saúde, uma conta de telefone, uma fatura de um cartão de crédito e fosse preso por dívida. Então, a Constituição Federal traz em seu artigo 5º, inciso 67, justamente essa proibição, essa vedação da prisão por dívida. No entanto, traz um salvo, uma exceção, né? Um mais, um porém, que o indivíduo será preso por dívida, caso essa dívida seja fruto de uma obrigação alimentícia, certo? De uma pensão alimentícia, e caso de forma voluntária e inexcusável. Voluntária, pois o indivíduo ele tem que, de forma voluntária, de forma a querer, a explicitar a sua vontade, e de forma inexcusável, sem qualquer desculpa, sem qualquer razão, sem qualquer motivação que traga embasamento para aquele não pagamento. Então, de forma voluntária e inexcusável, ele deixe de pagar a pensão alimentícia. E deixando de pagar a pensão alimentícia, ele acaba preso. E, inclusive, um ponto que deixamos de abordar, Carlos, aqui, é a duração dessa prisão civil. Diferentemente da prisão penal, da prisão em decorrência de crime, a prisão criminal, a prisão por pensão alimentícia, ela traz uma pena até irrisória, né, Carlos? Que pode ser, inclusive, combatida mediante o pagamento. Isso. Não é verdade? A prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia, ela tem a duração de 1 a 3 meses. Via de regra, ela é cumprida em regime fechado. E é bom que se enfatize que essa prisão, ela não quita o débito alimentar. Então, em que pese o indivíduo venha a ser preso pelo inadimplemento, essa prisão não quita a dívida existente. E houve até uma modificação importante durante esse período de pandemia. Como eu disse, a regra é o regime fechado. Entretanto, para que se evitasse a proliferação do coronavírus, determinou-se durante esse período pandêmico, tanto pelo CNJ como pela Lei 14.010, que essa prisão fosse cumprida excepcionalmente em regime domiciliar.
esse regramento dessa Lei 14.010, ele vigorou até outubro, de modo que de outubro em diante já fica amparado o judiciário de determinar o regime fechado em virtude do inadimplemento dos alimentos em favor dos filhos. Nessa situação de pandemia, em que a gente percebe que, de fato, o número de desemprego cresceu consideravelmente, né? Tem aumentado também os casos de pedido de prisão por pensão alimentícia. E como é que fica a situação de quem recebe, de quem de repente ficou de fato desempregado, mas recebe, digamos, o auxílio emergencial que está sendo colocado para quem ficou desempregado? Existe a obrigatoriedade de quem paga a pensão em dar a sua contribuição em cima do auxílio, por exemplo? A obrigação alimentar, ela persiste, ainda que o indivíduo, o genitor alimentante, ele venha a ficar desempregado. A obrigação persiste. Só um instante, Eduardo, sem querer atrapalhar, já atrapalhando. Quando a gente diz o genitor alimentante, tanto homem quanto mulher, não é isso? Comumente, nós estamos adaptados a ser o pai, né? Geralmente o alimentante, aquele que é responsável pelo pagamento dos alimentos. Mas é uma questão que varia, inclusive, sobretudo o percentual a ser pago, varia de acordo com a guarda da criança, como é o regime de convivência com o filho e, portanto, a repartição das despesas. Isso é relativo, né? Mas o que tem que ficar claro é que a obrigação alimentar, ela persiste, ainda que o indivíduo ele esteja desempregado. E aí a legislação ela dispõe de mecanismos em que esse genitor alimentante ele pode se utilizar tanto para excluir a pensão, né, se exonerar do encargo alimentar, como para reduzir o valor da pensão. A legislação dispõe desses mecanismos. Ainda que ele esteja desempregado, persiste a obrigação alimentar. Quem de repente acabou de abrir o seu negócio e diz que ainda não pode pagar a pensão porque está com o negócio ainda aberto, ainda não sabe quanto rende, como que a pessoa pode então fazer a cobrança numa situação dessa? Olha, ainda que o indivíduo ele esteja abrindo o seu negócio, iniciando a sua atividade comercial, o que a legislação vai levar em consideração e o julgador vai levar em consideração no momento em que for fixar os alimentos é o melhor interesse da criança, é a dignidade do filho. Então, ele vai ponderar, no momento em que for fixar, a condição econômica do genitor alimentante. E aí, levando em consideração a condição do genitor, a possibilidade que o genitor tem de arcar e a necessidade do filho, ele vai fixar a pensão utilizando esses parâmetros. Mas o que precisa ficar claro é que a pensão alimentícia, ela se coloca como um mecanismo importante, uma ferramenta importante para salvaguardar as condições vitais, as necessidades vitais dos filhos. Exatamente. Gente, eu queria interromper um pouco a nossa entrevista, porque a gente vai voltar ao vivo com Fernando Palmeira e Chico Nogueira trazendo informações sobre as comemorações da Igreja Católica nesse feriado de Nossa Senhora da Conceição. Bom dia mais uma vez para você, Fernando. Bom dia, Paulane. Exatamente. Estamos aqui na Catedral Metropolitana de Maceió, quando a comunidade católica vai estar presente dentro de mais alguns instantes. E aqui nós estamos com o cônego Severino Fernandes, que vai nos passar toda a programação desse dia de hoje, uma data importantíssima para a comunidade católica. Dia de Nossa Senhora da Conceição. Cônego Severino Fernando, que honra estar aqui, que Nossa Senhora da Conceição nos abençoe a todos, nos fale dessa rica programação. É com alegria que nós celebramos o dia de hoje, uma das festas mais belas, a Virgem Santíssima, celebrar a sua Imaculada Conceição. É aquela que é escolhida, a predileta de Deus, a escolhida entre todas as mulheres. E nela a luz de Deus brilha nesta grande caminhada que estamos também fazendo do Advento. E Maria, ela nos ensina a encontrar Jesus e a estar com Jesus e permanecer com Jesus. Então, nós celebramos com muito júbilo este dia da Imaculada Conceição. Pelo mundo inteiro, a reverência à Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Concepción,
lá em São Paulo, em Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e pelo Brasil inteiro, por esse Nordeste inteiro, essa reverência. E a programação aqui em Maceió, especialmente na Catedral, como é que está distribuída? A nossa alegria também de celebrar nossa mãe, porque a nossa casa, a nossa padroeira, a nossa arquidiocese também é de Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, das Alegrias. Então celebramos todo este dia assim. Em todas as comunidades paroquiais, pequenas comunidades também em nossa arquidiocese, celebrando a festa de Nossa Senhora. A nossa programação aqui na paróquia, começamos às 6 horas com a missa transmitida para a radiodifusora e celebramos na igreja de São Benedito, agora aqui em nossa matriz, nossa catedral. E teremos à noite na igreja de São Gonçalo, outro momento para assim culminar todo o dia de hoje, nesta alegria de celebrarmos Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Monsenhor Severino Fernandes, agora fica à vontade, que ainda é tempo de convocar, de convidar, de conclamar a todos os católicos para esse momento tão importante de reverenciarmos Nossa Senhora da Conceição. É uma alegria, assim como já disse, e nós temos esta também certeza de que o povo de Deus tem um carinho muito especial. É uma resposta sempre da palavra de Deus. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, a bendita de Deus, a escolhida de Deus, a terra sacerdotal. Então Nossa Senhora sempre tem esta marca na vida de cada um de nós e da nossa igreja, sobretudo, que tem uma veneração assim profunda e carinhosa para com Nossa Senhora. Convocamos todos os fiéis para participarem em suas paróquias, em suas comunidades, na festa da Imaculada Conceição. Nós temos várias paróquias na arquidiocese e neste momento já começam a celebrar também as missas solenes. Então, nosso arcebispo está em Rio Largo celebrando a missa solene da Imaculada Conceição, padroeira daquela cidade, assim também em outras cidades e comunidades. Então, são todos convidados para neste dia manifestarmos o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão à Nossa Senhora pelo que ela foi, pelo que ela é em nossa vida, a serva de Deus, a escolhida do amor preferencial do coração de Deus. Em todo lugar, em todo povoado, em toda cidade, em toda região, hoje é o dia, sim, de reverenciarmos Nossa Senhora da Conceição. Aqui da Catedral Metropolitana de Maceió, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar News. Paulano Santos, com você. Muito obrigada pelas suas informações, Fernando. Olha só, a gente volta aqui então para o nosso quadro Penal News, para aquele momento mais leve do nosso quadro, que sempre o Bruno traz então uma poesia aqui para a gente. Recita ela agora? Sim. Eduardo, já conhecia esse lado do Bruno? Já. A convivência, né? Acabo conhecendo. Eu devia, inclusive, cobrar dele que trouxesse uma, né? O convidado do quadro Penal News tem que trazer a sua poesia também. Mas eu vou fazer eu vou normalizar isso aí depois, viu? Tá bom. Orlando, eu trouxe uma poesia chamada Eternizar. Essa poesia, ela traz a valoração da vida, né? A importância da gente aproveitar a vida, da gente aproveitar quem nos rodeia, quem a gente ama de fato. E trago isso também porque essa semana foi enlutada para a gente, muitas pessoas vindo a falecer, umas em decorrência ainda do Covid, dessa pandemia, outras em decorrência de mortes naturais. Ontem perdemos um tio Fó, e fica aqui o registro também de condolências, de sentimentos a toda a família Alves Jatobá, lá de São Miguel dos Campos, um grande pai, um grande patriarca da família. E hoje eu trago essa poesia também em homenagem. E ela diz assim: ninguém aqui está preparado para receber uma notícia tão triste como a de não poder ter mais ao lado alguém que por aqui não mais existe. Morte é palavra que pesa, que choca, faz doer, dilacera e faz sofrer, que arranca choro sincero, lágrimas de sangue, fazendo o coração padecer. Ah, se os pais fossem para sempre, se os avós fossem eternos,
que se fizessem infinitamente presentes àqueles que nos dão um apoio fraterno. Inevitavelmente é uma certeza que um dia sairemos desse patamar, deixando um passado na grandeza, com um encontro marcado no céu a brilhar. Uma coisa é não ter medo da morte, a outra é ter saudade da vida. Dê valor ao que realmente lhe importe, para ficar na lembrança mesmo após a partida. Com certeza. E a gente aí, enquanto você lia, nosso diretor colocou imagens, inclusive, né, do velório que está acontecendo ainda na manhã de hoje por conta dessa situação do acidente que aconteceu lá em Minas Gerais, né? Sim, muito e que chocante. vitimou 14 alagoanos. Aí a gente volta a ver, então, imagens desse momento do velório, o velório coletivo, né, que aconteceu lá em Água Branca, e a gente pega aí essas imagens, então, infelizmente. E olha só, gente, trazendo aqui, a gente já aproveita então esse momento também para falar sobre, para a gente ver mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Ele diz que o acidente com o ônibus que vitimou 14 alagoanos lança um alerta para a necessidade de ampliar a fiscalização também nas rodovias alagoanas, principalmente com a chegada do verão. A gente vê mais na análise de Arnaldo Ferreira. Como nós dissemos ontem, o acidente lá no município de João Monlevade, em Minas Gerais, com aquele ônibus da JS Turismo, que caiu de uma altura de 35 metros, causando a morte de 19 pessoas, 14 deles alagoanos, de Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Mata Grande, que daqui a pouco estão enterrando os mortos. Não foi só uma falha mecânica, é uma sucessão de erros. O motorista, o profissional, Luiz Viana de Lima, apareceu e prestou depoimentos à polícia lá de Minas Gerais. Disse que fugiu com medo da reação das pessoas, mas confirmou que houve problema de freios durante a viagem, falhas técnicas, e que na subida da ponte o carro falhou tecnicamente, faltou freio, gente. Começou a descer de ré até cair da ponte e causar a tragédia, a lamentável tragédia que deixa Alagoas de luto. A JS Turismo já se sabe oficialmente que não tinha autorização para fazer transportes de passageiros, muito menos interestadual. E não é só ela, não. A Agência Nacional de Transporte Terrestre sabe que não é só ela. Esse tipo de coisa acontece em vários municípios do Nordeste. Em vários. Até quando, a gente não sabe. Nos finais de semana, como nós dissemos ontem, precisa muito esforço na fiscalização das rodovias, a L101 Norte e a L101 Sul, para flagrar as sucatas que transportam famílias para as praias, com o nome de turismo de lazer. Acho que agora deveremos ter mais atenção. O verão está aí, o movimento é maior. Com certeza, a fiscalização não vai esperar outra tragédia. Será que eu estou enganado? O lucro fala mais alto? Até quando? Essa de fato é a pergunta, né, Arnaldo? Até quando a gente vai ver, infelizmente, tragédias como essas devastar famílias inteiras? A gente espera então que essa situação de fato seja logo resolvida. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 na NET, é claro. Até lá!